O sacerdócio e a psicanálise. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5:16. Levando em consideração a orientação do apóstolo Tiago no Novo Testamento e a necessidade da confissão que existe na maioria das religiões, sendo o sacerdote responsável por essa prestação de serviço. Como podemos perceber, a ideia de falar sobre as suas angústias já era a preocupação da sociedade expressa pela religião. Quando se busca a absolvição dos pecados, na realidade, o que se espera é o alívio da sua consciência quando se percebe cometendo erros por pensamentos, sentimentos e ações. A holopsicanálise reconhece essa prática como uma expressão ancestral da necessidade de escuta, acolhimento e elaboração simbólica dos conflitos internos. Já a neurociência mostra que, ao verbalizar emoções, ocorre uma reorganização dos circuitos neurais ligados à memória e à autorregulação emocional, principalmente nas áreas do córtex pré-frontal e sistema límbico. É interessante notar que o sacerdócio das mais diversas religiões tem como uma de suas atribuições ouvir os que professam da sua fé, promovendo, segundo esse ato, o alívio das suas dores. Contudo, me parece não ser o suficiente, já que a absolvição dos pecados não resolveriam as causas que proporcionaram o indivíduo a cometê-los, nem tampouco traz solução aos traumas causados por distúrbios provocados pela falta de compreensão e adequação da forma que a libido se expressa. A holopsicanálise compreende que o sacerdote tradicional assume um papel terapêutico, ainda que inconscientemente, atuando como um espelho arquetípico do pai protetor. Entretanto, sem o preparo técnico, corre-se o risco de manter o ciclo de repressão moral, em vez de favorecer a cura emocional. A neurociência apoia essa leitura ao apontar que a repressão emocional constante, sem mediação consciente, pode gerar hiperativação da amígdala e padrões de estresse crônicos. A própria religião contribui para o surgimento dessas causas quando qualifica determinados aspectos da vida como pecado, não dando a eles a naturalidade que a realidade oferece. O que se conhece como 7 pecados capitais são a inveja, a avareza, a soberba, a luxúria, a ira, a gula e a preguiça. É notória a correlação entre os 7 pecados e as fixações nas fases psicossexual, como podemos ver abaixo. Inveja. O invejoso, em geral, é aquele que deseja ser aquilo que o outro é ou ter o que ele tem. Traz em si um forte sentimento de raiva ou angústia em relação ao invejado. Fixação. Fase oral e anal. Características. Oral, tolerância baixa à frustração e medo do desamparo. Anal, competitividade excessiva e ambivalência, amor, ódio. Avareza. O avaro tem dificuldade de ceder bens materiais por medo de perder o que tem. Fixação. Anal. Características. Neuroses obsessivo-compulsivas, desejo de controlar e manipular e acúmulo de posses. Soberba. É um sentimento de superioridade e arrogância sobre as outras pessoas. Fixação. Fase fálica. Características. Fixação nas fases oral e anal e transtornos próprios da fase fálica, por exemplo, o narcisismo. Luxúria. É uma relação emocional de desejo intenso pelo corpo. Fixação. Anal. Características: neuroses obsessivo-compulsivas, desejo de controlar e manipular. Ira. É o desejo de fazer o mal, demonstrando ódio contra algo ou alguém. Fixação. Fase fálica. Características: complexo de Édipo mal resolvido. A criança se sente expulsa da relação pai e mãe,
e traz para si uma carga intensa de ressentimentos com ideias de medo, culpa, abandono, ódio, vingança, entre outros. Gula. Desejo exagerado de beber e comer. Fixação. Fase oral. Características: hábitos ligados à boca, falar, comer, beber, dependência, medo do desamparo e baixa tolerância à frustração, ansiedade. A preguiça era considerada um tipo de exaustão do espírito. Não é apenas uma perda de energia, mas um transtorno. Fixação, fase fálica ou latência. Características: racionalização como mecanismos de defesa do ego. Quando uma experiência não consegue ser compreendida pelo psiquismo, o indivíduo volta-se para o seu interior, desinteressando-se do mundo exterior. A sexualidade e a religião sempre andaram juntas, desde o fruto proibido, levando em consideração o criacionismo, culturalmente. O sexo, como símbolo da fertilização, se fez presente dos mais diversos rituais na maioria dos povos no que diz respeito à fertilidade da terra na produção agrícola. Como símbolo ou divindades, as figuras do aparelho genital masculino como representação de poder e fertilização. Mas é notável que o sexo foi sendo visto ao longo do tempo como prática negativa, que não deveria ser utilizado de qualquer jeito. Assim, surge o tabu como forma de moralizar as relações sexuais e a busca do autocontrole dos impulsos sexuais, tornando o homem diferente dos outros animais. Tabu ex pecado. Segundo o teólogo Agostinho de Hipona, no século IV, o desejo sexual levou Adão a comer o fruto proibido da árvore da sabedoria proposta por Eva. Com esse posicionamento, reformou radicalmente a visão do sexo na Igreja Católica. Nessa ação, o desejo sexual fica atrelado com a origem dos pecados e essa forma de pensar talvez tenha sido a razão pela grande confusão na Igreja tradicional com relação ao sexo. Essa junção de pecado e sexo permanece até hoje, embora tenha sido contestada no século XVI por Martinho Lutero durante a Reforma Luterana, como um alerta que os desejos sexuais dos sacerdotes poderiam, perigosamente, serem canalizados de forma errada. A percepção que se tem quando se conhece da história de vida do homem Agostinho antes do santo é que teve sua fixação na fase anal, cuja característica é a neurose obsessivo-compulsiva, desejo de controlar e manipular, compulsão sexual, tido como luxúria pelo santo Agostinho de Hipona. É possível pensar sua mãe, Santa Mônica, exercendo uma ação repressiva sobre ele desde a infância, gerando transtorno sexual. Ela queria para ele uma vida regrada dentro do Evangelho, o que gerava entre eles muita tensão na relação entre ambos. Hoje, observamos que na maioria das religiões, a questão da sexualidade não está resolvida. Quando questionada, se diz é tabu e não se fala sobre ela, ou quando qualificada como pecado, ela é considerada uma falta contra Deus e se resolve com a confissão. Qualquer uma das possibilidades não traz solução ao transtorno sexual, já que não trata a fundo a questão, nem Agostinho, usando a sublimação na vida religiosa como mecanismo de defesa, escapou da angústia provocada pela abstinência do sexo de outro mecanismo de defesa, que é a projeção, onde o outro peca pela luxúria e ele, como sacerdote católico, tem a obrigação moral, religiosa, de combater. Assim, qualificando como pecado os distúrbios sexuais, a religião não resolve essa realidade do aspecto da vida. Não leva, tratando do assunto, o indivíduo à naturalidade da sexualidade saudável que a psicanálise, na sua prática clínica, junto com outras ciências da sexualidade, vem propiciando. Nesse ponto, a holopsicanálise propõe a reintegração da sexualidade à vida psíquica de forma natural e espiritualizada.
como força vital que precisa ser compreendida e canalizada com consciência. Já a neurociência tem demonstrado que a repressão sistemática da libido pode provocar distúrbios neuropsicológicos, como compulsões, ansiedade e depressão, alterando o equilíbrio entre os sistemas dopaminérgico e serotoninérgico. Observação. Aqui não cabe nenhum julgamento, mas mostrar como conflitos internos influenciam não só o indivíduo, mas também toda uma sociedade, dependendo da influência que ele exerce sobre ela. O que se conhece como 7 pecados capitais, inveja, avareza, soberba, luxúria, ira, gula e preguiça, tem suas raízes doutrinárias na teologia cristã do século IV. Foi Agostinho de Hipona quem primeiro estruturou o conceito do pecado original ligado ao desejo sexual, influenciado por suas próprias experiências e conflitos internos. Mais tarde, no século VI, esse conceito foi sistematizado por João Cassiano e formalizado por São Gregório Magno, dando origem à lista clássica dos 7 pecados capitais. O pensamento de Agostinho foi fortemente moldado por sua trajetória pessoal. Antes de se tornar bispo e doutor da Igreja, Agostinho viveu uma juventude marcada por intensa atividade sexual que ele mais tarde condenaria como luxúria. Sua mãe, Santa Mônica, representava o ideal de vida cristã rígida, o que, segundo algumas leituras psicanalíticas, pode ter gerado nele conflitos emocionais profundos, levando à repressão de seus impulsos. É possível observar aí uma fixação na fase anal, conforme descreve a teoria psicossexual de Freud, evidenciada por traços de neurose obsessiva, compulsão por controle, culpa e sublimação, elementos que depois seriam projetados em sua doutrina. Referência de apoio: Agostinho de Hipona, Confissões, livro A Segundo a 8º. Ver também Garrett B. Matthews, A Filosofia da Infância, Harvard University Press, ou Peter Brown, A Vida de Santo Agostinho. Encerramento para o vídeo. Se esse vídeo te tocou, curta, compartilhe e comente como eu vejo a ideia do pecado a partir de agora. Inscreva-se no canal Consciência e Harmonia e acompanhe nossos mergulhos em psique, alma e ciência. Créditos finais. Texto: Ronan Curelho, holopsicanalista. Produção: Canal Consciência e Harmonia.